Bom dia, Ibeque! Mais um dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Estamos aqui no nosso melhor momento, o momento em que nós paramos para aprender mais de Deus e adorar o seu nome. E agora nós vamos orar. Vamos pensar em Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com o Senhor Criador. Oremos. Querido Senhor, maravilhoso Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso melhor momento. Te pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua palavra e que haja transformação de vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, nós já oramos e agora chegou um momento muito especial, que é o momento da nossa história bíblica. Hoje eu vou contar para vocês uma história muito linda que está no Antigo Testamento. Eu já falei para vocês que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E hoje a nossa história é do Antigo Testamento. Eu vou contar para vocês uma história de um jovem e seus amigos. São 3 histórias. Hoje eu vou contar a primeira e nos próximos vídeos nós vamos aprender a sequência dessa história, que é muito linda. Vamos lá? A Bíblia conta no livro de Daniel, no capítulo 1, uma bela história. A Bíblia diz que havia um rei que se sentia muito importante. Ele achava que ele era todo poderoso. Ele não adorava ao verdadeiro Deus. O seu nome era Nabucodonosor. Ele era rei da Babilônia. Por permissão de Deus, o rei da Babilônia conquistou várias nações. Certo dia, ele queria muito que os seus empregados fizessem algo muito importante. Por isso ele chamou alguns empregados de confiança, que a Bíblia diz que se chamavam de eunucos. Tinha um em especial chamado Aspenaz, nome diferente, né? E ele deu uma ordem para que trouxessem lá de Jerusalém muitos jovens. Só que esses jovens tinham que ter características muito especiais. Eles tinham que ser muito bonitos, muito saudáveis, muito inteligentes, educados, para que pudessem servir ao rei lá na Babilônia. O rei se sentia tão importante que as pessoas não poderiam comparecer diante dele de todo jeito. Tinha que haver uma preparação. E essa preparação durava muito tempo. Era no mínimo 3 anos de preparação para poder comparecer diante do rei. Então essa ordem dada pelo rei Nabucodonosor tinha que ser cumprida. Por isso que o seu empregado de confiança, Aspenaz, ficou encarregado de fazer isso, de cuidar dessas pessoas. Então vieram vários jovens, muitos jovens, lá de Jerusalém, para ser preparados durante 3 anos para comparecer diante do rei. A Bíblia conta que no meio desses muitos jovens haviam 4 muito especiais. Esses eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles eram especiais porque eles eram servos de Deus, tementes ao Senhor, faziam exatamente o que o Senhor mandava. Mas sabe, crianças, o rei tinha dado uma ordem específica para Aspenaz. Disse assim para ele: durante esses 3 anos, você vai preparar os jovens com uma comida muito diferente. Eles vão ter que se alimentar das comidas que eu como. As comidas que alimentavam o rei eram as comidas que esses jovens deveriam se alimentar. Então, Aspenaz, antes de começar o seu trabalho com esses jovens, ele fez uma coisa muito importante. Ele decidiu mudar o nome desses rapazes. Por que ele fez isso? Porque ele queria que esses jovens adorassem os deuses falsos que o rei
E todos aqueles empregados adoravam. Eles deram nomes para esses jovens que significavam que eles eram protegidos por esses deuses falsos. E todas as vezes que eles fossem chamados por esses nomes, eles deveriam lembrar que haviam esses deuses e com a intenção de adorá-lo. Mas, na verdade, o coração desses jovens eram do Deus Todo-Poderoso. E a Daniel, ele deu o nome de Beltesazar. Ele disse, a partir de hoje você vai se chamar Beltesazar. A Ananias, ele deu o nome de Sadraque. Você agora não vai mais se chamar Ananias, vai se chamar Sadraque. E a Misael, ele disse assim, você a partir de hoje vai se chamar Mesaque. E a Azarias, ele disse, a partir de hoje você vai se chamar Abidnego. E esse foi o nome que ele deu. E ele disse mais, vocês vão ter que se alimentar durante 3 anos das iguarias do rei, das comidas que o rei come. E vai ter que se alimentar também tomando vinho. Então, ele trouxe diante daqueles jovens as comidas que eles tinham que comer. Então, ele servia para todos aqueles jovens comidas como muitas carnes, a gente imagina que deveria ter coisas assim, bastante carnes, tipos de pães, de massas diferentes, vários doces, coisas muito bonitas de se ver, cheirosas e aparentemente muito gostosas. Mas sabe, crianças, essas comidas tinham uma coisa muito, muito diferente. Elas eram oferecidas aos deuses falsos, eram sacrificadas a esses deuses. Daniel sabia disso e os seus amigos também. E ele disse, eu não quero me alimentar dessas comidas e tomar o vinho do rei. Essa era a ordem. Mas Daniel não queria de forma nenhuma desagradar o Senhor. Então, ele pensou numa forma de fazer com que aquilo não fizesse pecar. Às vezes, acontecem situações na vida de algumas crianças parecidas com essa aqui de Daniel. Crianças, às vezes, são obrigadas ou oferecem para elas alimentos que elas não devem se alimentar, porque não são de Deus, não vêm de Deus. Às vezes são alimentos que são roubados, pegos escondidos, ou coisas que fazem mal para a saúde. Você já viu alguma criança tomando cerveja ou algum tipo de bebida alcoólica? Eu já vi. Eu já vi crianças perto de adultos e os adultos oferecerem para elas bebidas, elas quererem experimentar cigarro e coisas desse tipo. E isso é pecado, não agrada a Deus. As crianças que são do Senhor não devem fazer isso, não devem permitir que esse tipo de coisa entre no seu corpo. E foi parecido com o que Daniel pensou. Ele disse, eu não vou querer essas coisas para mim. Eu não vou tomar vinho e eu não vou me alimentar das iguarias do rei, nem eu e nem meus amigos. Mas Daniel, ele era muito obediente, muito educado e muito sábio. Então ele pediu orientação ao Senhor e com muita sabedoria e respeito foi até o eunuco Aspenaz e disse assim, eu posso pedir algo para o Senhor? Eu gostaria de não me alimentar dessas comidas do rei, nem tomar o vinho. Aí Aspenaz disse assim, mas Daniel, se eu permitir que isso aconteça, pode ser que você fique fraco. Você precisa se alimentar das comidas que o rei determinou. Isso é uma ordem. Se eu não cumprir, eu posso até morrer. Mas Deus tocou no coração de Aspenaz e ele se agradou de Daniel. Então, Daniel disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Durante 10 dias, você deixa que eu e os meus amigos nos alimentemos de legumes e água? Ele ficou pensando, um pouco preocupado, mas será que isso não vai dar problema? Mas Deus tocou no coração dele. E ele disse, tá bom, então durante 10 dias eu não vou dar para você vinho e nem vou dar para vocês as comidas do rei. Eu vou permitir
que vocês se alimentem com comidas, que são legumes, vários tipos de legumes, somente durante 10 dias. E vou permitir também que no lugar de vinho, vocês tomem água, assim como você pediu. E eles assim fizeram, se alimentaram dos legumes e tomaram somente água. Depois de 10 dias, a Bíblia diz que eles compareceram diante daquele eunuco. E sabe o que aconteceu? Eles estavam muito saudáveis. A pele bonita, eles estavam fortes, estavam animados, com muita energia, muito mais até do que os outros jovens que estavam se alimentando das iguarias do rei. E aquilo fez com que Aspenaz ficasse feliz, ficou até animado e disse, tá certo, então agora depois que já passou esses 10 dias, eu vou permitir que vocês se alimentem somente de legumes e água durante o restante do tempo até que se completem os 3 anos. A Bíblia diz que os 3 anos se completaram e eles compareceram diante do rei, assim como aqueles vários jovens que estavam ali se alimentando das comidas do rei. Chegou o grande dia. O rei estava lá e o eunuco trouxe aqueles jovens. E todos compareceram diante do rei. Mas a Bíblia diz que de todos os jovens, os que se destacaram foram Daniel e os seus amigos. Deus deu a eles uma inteligência além da inteligência das outras pessoas. Deu a Daniel sabedoria, visão, compreensão de sonhos, interpretação de sonhos. Então Deus abençoou muito aqueles jovens. E sabe o que aconteceu? Eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos dentre todos aqueles jovens para trabalhar num cargo de confiança, um cargo elevado, lá no reinado de Nabucodonosor. Então, nós aprendemos que por causa da obediência, por causa da sabedoria que Daniel buscou do Senhor, ele e seus amigos foram abençoados. Eles foram tão abençoados que eles se destacaram até diante dos doutores que faziam parte daquele reino. Eles tinham inteligência 10 vezes mais do que aqueles homens sábios que trabalhavam lá naquele reino. E isso é bênção do Senhor. Então, crianças, que nós possamos aprender com a história de Daniel. Aprender que quando nós somos obedientes, fazemos a vontade do Senhor e não deixamos que o inimigo venha com as suas ofertas para fazer com que a gente se contamine com o pecado, nós vamos ser todos abençoados. Eu vou ensinar para vocês agora uma música que é uma música muito linda que fala sobre a história de Daniel. Preste atenção nela.